Olá, tudo bem? Estou passando por aqui porque quero te fazer um convite. Te convidar para o encontro. Isso mesmo, te convidar para nos encontrar. Você sabia que a nossa igreja há vários irmãos que se encontram todas as semanas? Ministram a palavra de Deus, compartilham pedidos de oração e matam a saudade. São várias células que acontecem virtualmente pela internet. É uma base mais ou menos de 70 irmãos que se encontram todas as semanas. E eu quero te convidar a fazer parte desses encontros. Se você tiver interesse em participar de uma dessas células, me manda uma mensagem e eu vou providenciar uma célula para você. Vem com a gente. Vamos passar por este momento juntos. Ok? Deus te abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Olho para o meu futuro, simplesmente vejo a mão de Deus e mais nada, e mais nada. Como será meu amanhã? Eu só tenho uma garantia, é Deus, e mais nada. Quando o céu escuro faz a tempestade conduz, eu sei muito bem a força do Deus que eu sirvo. Uma ordem dele faz o que não é possível, mas o milagre, a minha vida é um milagre. Quem anda com Deus não vive por si só, é cuidado como criança de colo, e nos braços fortes o Pai descansa no aconchego do amor. Assim sou eu. O meu futuro é Deus. Tchurururu, 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 tchurururu. Quando o céu escuro faz a tempestade conduz, eu sei muito bem a força do Deus que eu sirvo. Uma ordem dele faz o que não é possível, mas o milagre, a nossa vida é um milagre. Quem anda com Deus não vive por si só,
nas fontes do Pai, descansam no aconchego do amor. Assim sou eu. O meu futuro é Deus. Turururu, turururu, Um bom dia a todos, com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção esse tempo de louvor. Vamos orar, entregando a continuidade desse culto nas mãos de Deus, de forma que o nome dele continue sendo exaltado, engrandecido, glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Oremos então. Senhor Deus, em nome de Jesus, assista-nos agora nesse momento, levanta teu rosto sobre nós, faz resplandecer tua face sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos conceda a tua paz. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos, pelas provisões, pelo consolo que temos recebido de Ti, e te pedimos nesta manhã que Tu cures o enfermo, que Tu consoles o aflito, que Tu alegres o triste, que Tu fortaleças o fraco, que Tu direciones aquele que está à deriva e tragas fervor àquele que se encontra em crise de fé, e que libertes o oprimido, Senhor, e salves o perdido em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, a Tua visitação para cada lar que nos ouve nessa manhã. Seja esse um tempo de unidade familiar, de edificação em família, de provisão sobrenatural para os lares, de crescimento em fé e de reconciliação em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, em concordância com os meus irmãos, que Tu quebres toda obra maligna em andamento contra as famílias e que Tu desfaças todo o laço de Satanás e que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Agora, Senhor, dá-nos um bom coração, um espírito ávido, para que Tua palavra seja viva e eficaz para todos nós. Fala conosco nesta manhã, edifica a nossa fé, manifeste a Sua presença e o Seu poder gloriosos em cada lar que nos ouve agora, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Queridos, nós não estamos juntos, infelizmente, fisicamente, mas creio eu que estamos em unidade de fé, em unidade de espírito e vinculados na paz do Senhor. E se estivéssemos na igreja, em nosso culto presencial, agora seria o nosso momento de ofertório, em que dedicaríamos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a fazer a sua contribuição como expressão da sua alegria, da sua fé, de sua gratidão e amor pela obra de Deus. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e das nossas redes sociais. E que Deus abençoe todos os dizimistas fiéis e ofertantes generosos de nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé. E no tema, como nos preparar para o futuro. Eu leio do verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, nós temos diante de nós um futuro inusitado, que nenhum de nós ousa prognosticar, a não ser que Deus revele uma porção do seu conhecimento sobre o futuro através de uma palavra profética. O futuro sempre nos causa perplexidade em razão das variáveis que fogem ao nosso controle, o que o deixa sempre no campo das suposições. E apesar de Jesus nos aconselhar a não nos inquietar com o dia de amanhã, nós podemos interagir com o futuro, nos preparando no presente para o enfrentamento dele, seja ele qual for. No entanto, irmãos, alguns desses heróis da fé descritos pelo autor de Hebreus podem nos ensinar, através de suas experiências, como nos preparar para o futuro que nos aguarda. E é interessante observar que a expressão pela fé perpassa todo o texto, significando a possibilidade de nos prepararmos para o futuro numa caminhada de fé. Em primeiro lugar, com Abel, nós aprendemos que podemos nos preparar para o futuro caminhando na perspectiva da graça. Se não, veja os irmãos, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Queridos, numa primeira leitura, pode parecer que Deus tivesse aí uma predileção por Abel e por isso que Caim se revoltou. Mas vamos entender essa declaração do autor de Hebreus. O texto afirma que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o sacrifício de Caim, por isso contou com a aprovação de Deus. Por quê? Muitos fatos, irmãos, do Antigo Testamento foram narrados como sombra ou figura daquilo que seria realidade no Novo Testamento. Por exemplo, o sacrifício do animalzinho sobre o altar era a figura do sacrifício que Jesus faria por toda a humanidade. Olhando por essa perspectiva, nós podemos entender melhor essa questão dos sacrifícios oferecidos a Deus por Abel e por Caim. Caim, que era agricultor, por isso ofereceu o fruto da terra, o que significava dizer que seu sacrifício prescindiu do sangue do animal. E Abel ofereceu um sacrifício das primícias do rebanho, e na sua oferta houve derramamento de sangue. E pensando no que a figura representa, como disse há pouco, podemos lembrar do seguinte: Deus havia dito, a alma que pecar, essa morrerá, e sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. E vocês se lembram quando os nossos pais pecaram e tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira, o que lhes foi ineficaz? Pelo mesmo motivo. Essa foi uma tentativa de se apresentar a Deus através dos próprios esforços, tentando fazer por merecer a sua aprovação. Todavia, irmãos, para que os culpados fossem cobertos, um animalzinho inocente precisou ser imolado e sangue precisou ser derramado, vestindo-os com pele de animais. Por isso,
é que João Batista diz de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o inocente foi morto para nos cobrir com o seu sangue e aplacar a ira de Deus. Isso tinha uma relação, esse fato tinha uma relação com aquilo que é narrado em Gênesis. Então, queridos, qual foi a diferença entre as ofertas oferecidas a Deus? A oferta de Caim, como disse, prescindiu do sangue, e ela representa aqueles que se aproximam de Deus confiando no próprio mérito, tentando fazer por merecer a graça de Deus, enquanto a oferta de Abel representa aqueles que se aproximam de Deus na perspectiva da graça, do favor imerecido. Lembrando que aquele sangue oferecido no altar representava o sangue que Jesus derramaria por todos nós na cruz, a despeito do nosso mérito ou demérito. Com Abel, nós aprendemos que todo o nosso relacionamento com Deus é estabelecido único e exclusivamente na perspectiva da graça de Deus. E essa graça tem um nome, e seu nome é Jesus, aquele que mereceu por nós. Ou tudo sai de nós, passa por Jesus e chega a Deus, ou tudo sai de Deus, passa por Jesus e chega a nós. Então Jesus é essa interface de graça que nos conecta com Deus. É por isso que Romanos 8 diz que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Os irmãos percebem que é a graça que está aí em vigor. Pela fé, como Abel, nós podemos caminhar com direção ao futuro, então, na perspectiva da graça, crendo que muitas bênçãos de Deus virão sobre nós, transcendendo o nosso mérito, o nosso desempenho, as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa finitude, e vou dizer, até mesmo as nossas orações, porque olha o que diz o verso 20 de Romanos 8: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, isso não é em oração, ou pensamos, aquilo que planejamos ou sonhamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aliás, esse texto é Efésios 3, está em Efésios 3. Queridos, assim devemos caminhar em direção ao futuro que nos espera, não confiando nos limites da força do próprio braço, nem nos iludindo que podemos fazer alguma coisa boa para merecer o favor de Deus, nem derivando nosso valor do nosso desempenho, mas confiando e desfrutando da graça de Deus, com a certeza de que a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguirão todos os dias da nossa vida, como diz o salmista no Salmo 23, a despeito do que nos aguarda no futuro. Assim é que, como Abel, podemos nos preparar para o futuro caminhando na perspectiva da graça. Segundo lugar, com Enoque, aprendemos que podemos nos preparar para o futuro caminhando com Deus no presente. Se não veja, os irmãos, o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E olha que coisa interessante, Gênesis capítulo 5, verso 22 diz: andou Enoque com Deus. Verso 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Alguém já disse uma coisa muito interessante, que
que Enoque andou tanto com Deus e foi tão longe com Deus, que Deus disse a ele: já que estamos aqui mais perto da minha casa do que da sua, acho bom você ficar por aqui. E assim o tomou para si. Queridos, nós não sabemos muita coisa a respeito de Enoque, mas ele não estaria na galeria dos heróis da fé caso sua vida não tivesse sido relevante. Tanto que o autor de Judas, em sua curta carta, dos versos 14 a 16, diz que Enoque condenou profeticamente os impiedosos, os blasfemos, os hipócritas, os malvados, os murmuradores, os orgulhosos, os interesseiros. E por inferência, de acordo com o texto de Judas, podemos afirmar que quem anda com Deus não vive de qualquer maneira. Por isso, com a vida piedosa, ganha voz profética para condenar a impiedade. Com uma vida totalmente leal a Deus, ganha voz profética contra toda blasfêmia. Com a vida de adoração, ganha voz profética contra a murmuração. Caminhando com o coração quebrantado, ganha voz profética contra todo espírito de orgulho. Queridos, andar com Deus é uma alternativa de vida superior que nos torna a luz do mundo, sal da terra, porque quem anda com Deus não troca caminhos por atalhos, não faz concessões éticas para buscar vantagens pessoais, não negocia princípios, não resiste à luz de uma consciência sensibilizada pela palavra e pelo Espírito Santo que em nós habita. Por isso, fecha sempre com a palavra e caminha rendido a esse Espírito. Então, nesse sentido, andar com Deus significa dizer sim para Deus, e não para a carne, não para o mundo, não para Satanás. Significa dizer sim para o bem e não para o mal, sim para as coisas certas e não para as coisas erradas. E essa, irmãos, é a ética do Evangelho. Quem elege caminhar com Deus, experimenta a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, faz crescimento em fé, caminha avançando em dignidade, em sabedoria, em maturidade. Como diz Provérbios capítulo 4, verso 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E não é assim, irmãos, que nós somos transformados de glória em glória, à semelhança de Jesus, numa ação do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus à nossa vida? Então quem elege caminhar com Deus é assim, caminha avançando e caminha também tendo suas forças renovadas. Como já meditamos aqui, como diz Isaías 40:31, os que esperam no Senhor, os que dependem do Senhor, os que confiam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Então, queridos, quem elege andar com Deus, caminha assim e mais, pode contar com seus livramentos. Eu gosto muito desse texto de Isaías 43, que diz assim: quando passardes pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama dele não arderá em ti. Olha que coisa linda! Quando passarem pelos rios, eles não vão te submergir. O fogo também não vai te queimar. E se você duvida disso, futuramente você pode perguntar a Sadraque, Mesaque, Abdenego, quem era aquele quarto homem na fornalha, semelhante a um filho dos deuses? Esses jovens irmãos, bem como Daniel, decidiram andar com Deus, e em razão da fidelidade deles, preferiram entregar seus corpos a servirem e adorarem outro Deus.
E assim eles puderam contar com o livramento de Deus, que fechou a boca dos leões, no caso de Daniel, e impediu que fossem queimados, no caso dos 3 jovens na fornalha aquecida 7 vezes mais. Porque é assim que acontece, irmãos. Quanto mais você anda com Deus no presente, mais Ele te chama para a proximidade, mais Ele intervém na sua vida, mais Ele marca a sua vida com o seu sobrenatural. Assim foi que Enoque andou com Deus e sua vida agradou a Deus, e ele deixou para nós a lição de que quem anda com Deus no presente caminha com segurança para um futuro de bênção. Terceiro, irmãos, com Noé, nós aprendemos que podemos nos preparar para o futuro administrando bem nosso presente. Se não, veja os irmãos, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam, por isso que está no futuro, e sendo temente a Deus no presente, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, a Bíblia diz que Noé era um homem aprovado por Deus. Ele vivia em comunhão com Deus e afastado de toda maldade e violência do seu tempo. E aprove a Deus escolher Noé como parte do seu plano redentivo e delegando a ele a construção daquela arca como providência para o dilúvio que viria. E o que é notável em Noé é que ele leva em conta, considera as advertências de Deus no presente com relação ao dilúvio que viria no futuro e age em obediência pronta, obedecendo rigorosamente as instruções de Deus na construção dessa arca, a despeito de toda resistência por parte dos seus contemporâneos. Por isso, irmãos, foi motivo de escárnio, mas se não se deixou intimidar com isso, seguiu crendo nas advertências de Deus. E nesse sentido é que digo que Noé administrou bem o seu presente, de forma a não comprometer o futuro da sua família e o seu próprio futuro. Irmãos, assim como Noé, nós temos recebido da parte de Deus, pela sua palavra e pelas palavras do próprio Senhor Jesus, algumas advertências com relação ao futuro que nos aguarda. Por isso é que Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 5, versos de 15 a 17, advertindo os irmãos a andar prudentemente, não como nécios, considerando que os dias seriam maus, e que não fossem insensatos, mas que entendessem qual a vontade do Senhor para suas vidas. Ou seja, eles deveriam administrar bem o presente, segundo a orientação de Deus, aproveitando as oportunidades para crescerem espiritualmente, para construírem um patrimônio de fé, para testemunharem a fé, para encarnarem a palavra de Deus na vida, construindo a casa sobre a rocha, como disse Jesus, para resistir às intempéries da vida do futuro. Então, queridos, quem busca fazer essa construção para dentro, com toda certeza estará mais preparado para enfrentar o futuro, seja ele qual for. Com Noé aprendemos então que vale a pena fazer caso das advertências de Deus, administrando de maneira sábia o presente, para que o futuro não nos encontre desavisados, despreparados e instáveis. Por exemplo, vale a pena interceder no presente para ter nossas orações respondidas no futuro? Vale a pena nos preparar no presente para sermos usados por Deus no futuro? Vale a pena nos qualificarmos no presente para termos perspectivas no futuro? Vale a pena semearmos boas sementes no presente para fazermos uma abençoada colheita no futuro? Então, em vista disso tudo, dê ouvidos às advertências de Deus
construa sua arca, invista em sua vida espiritual, cultive bons valores, conheça e pratique a palavra de Deus em sua vida e deixe o Espírito Santo presidir sua vida e você estará melhor preparado para enfrentar o futuro, ainda que ele traga consigo um dilúvio. Em quinto lugar, com Abraão aprendemos que podemos nos preparar para o futuro dependendo de Deus em cada passo da caminhada. Se não, veja os irmãos, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Queridos, algo que me chama muita atenção nesse texto é a expressão partiu sem saber para onde ia. Isto porque, humanamente falando, irmãos, quando chamado por Deus, em vez de responder com obediência pronta, Abraão poderia objetar, dizer: Senhor, eu preciso de mais informações, afinal tenho família, para onde o Senhor vai me levar? Quanto tempo vai durar essa viagem? Qual é o propósito dessa viagem? Porque para me abençoar o Senhor precisa me tirar daqui, da minha terra, do convívio com os meus familiares e amigos, me tirar da minha zona de conforto. Fosse Abraão um piloto, ele poderia perguntar: o Senhor poderia me adiantar aí um plano de voo? Ou fosse ele um viajante, ele poderia solicitar minimamente um mapa da viagem. Mas não, a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus não teria muitas respostas para Abraão, a não ser que faria dele uma grande nação e que ele deveria sair para uma terra que ele lhe mostraria. Queridos, eu sei que é difícil para todos nós confiar em Deus em cada passo da nossa caminhada, porque nós gostamos de ser autônomos, não queremos ser dependentes de ninguém, não gostamos que decidam por nós. Mas com Abraão, a gente aprende que nessa caminhada de fé, não teremos as rédeas o tempo todo em nossas mãos e vamos perder a ilusão de que podemos controlar o tempo todo o nosso mundo externo ou interno, e que nem sempre nossas lógicas e explicações vão dar conta de sustentar uma nova situação na nossa vida, como agora. Então, queridos, depender de Deus em cada passo da caminhada significa nos colocar nas mãos de Deus, admitindo que não damos conta de fazer frente a todas as exigências da vida, que não podemos controlar, todas as variáveis da vida. Significa nos entregar aos cuidados dele, nos colocar em suas mãos e dizer: seja feita a tua vontade. Assim foi que Abraão entregou as rédeas da sua vida nas mãos de Deus e saiu para obedecer sem muitas certezas e fez uma caminhada de dependência, de confiança e fidelidade a Deus. Irmãos, especialmente quando se recebe um diagnóstico desfavorável, quando se instaura uma crise conjugal, quando a estabilidade do emprego é ameaçada, quando sofremos perdas irreparáveis, nós ficamos numa situação muito semelhante à de Abraão. E nessa caminhada de fé, a gente pega uma estrada que a gente não sabe direito qual é, para ir para uma terra que a gente não sabe bem onde fica, mas uma coisa a gente sabe: com Deus dirigindo-nos em cada passo da nossa caminhada, a terra para onde vamos será melhor.
E aquilo de que vamos precisar no caminho, Jeová Jiré, o Senhor proverá. E a única certeza que teremos é que Deus estará conosco. E se Deus está conosco, vai estar conosco, isto nos será suficiente. Então, queridos, depender de Deus em cada passo da caminhada é desfrutar da companhia do próprio Deus. Abraão não sabia responder qual era o seu destino, nem o que ele ia fazer lá, mas ele sabia na companhia de quem iria. Ele sabia que Deus estaria com ele, e isso faz toda a diferença em nossa vida. Então, queridos, nós caminhamos com segurança em direção ao futuro, dependendo de Deus em cada passo da nossa vida. Concluindo, irmãos, todos esses heróis da fé se prepararam para o futuro, respondendo aos propósitos de Deus e caminhando sob suas promessas. Logo, podemos concluir que a melhor maneira para nos prepararmos para o futuro é fazendo essa caminhada de fé. Você quer se preparar para o futuro? Então, como Abel, você precisa decidir caminhar na perspectiva da graça que transcende o mérito e o desempenho pessoal. Você quer se preparar para o futuro? Então, como Enoque, ande com Deus, segure na mão de Deus, obedeça a Deus, procure fazer a vontade de Deus, coloque a sua vida no altar de Deus para servi-lo, ame a Deus acima de todas as coisas. Você quer se preparar para o futuro? Então, como Noé, administre seu presente com sabedoria, seja um semeador de boas sementes, leve em conta as advertências de Deus contidas em sua palavra e paute sua vida nelas. Você quer se preparar para o futuro? Então, como Abraão, aprenda a depender de Deus em cada passo da sua caminhada. Confie em Deus, no chamado de Deus, no caráter de Deus, na provisão de Deus. E você terá, em nome de Jesus, um futuro de bênção. Assim o afirme com base na palavra do Senhor. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos orar agora. Nós precisamos muito que esses princípios de fé norteiem nossa caminhada nesse tempo tão difícil que estamos atravessando. Senhor Deus, como temos aprendido com Jesus, o futuro não nos pertence e não devemos nos inquietar com relação a ele, mas aprendemos com os heróis da fé que podemos nos preparar para ele. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que tu quebres em nós todo legalismo, todo sentimento de demérito, toda dependência exclusiva da força do braço e nos ensine a caminhar na perspectiva da graça. Por favor, Pai, traz essa revelação ao nosso espírito para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Jesus mereceu por nós na cruz. Ajuda-nos também a empreender uma caminhada contigo, assim como Enoque. Queremos a sua companhia nessa jornada, queremos viver na sua vontade, queremos viver para a sua glória, queremos aprender a andar contigo com todas as implicações do que significa essa decisão. Queremos que a nossa vida seja marcada pela sua sobrenaturalidade como resultado dessa caminhada. Pedimos mais que tu nos dês sabedoria para administrar nosso presente da melhor maneira possível. Queremos, como Noé, ser aprovados por ti, por levar em conta as suas advertências no presente, respondendo a elas com pronta obediência, e ainda que estejamos na contramão do sistema chamado mundo, que não desanimemos em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus,
Deus, a depender do Senhor em cada passo da nossa caminhada, confiando no seu caráter, na sua bondade, na sua justiça, no seu amor. Queremos aprender a descansar nos teus braços, a nos entregar aos seus cuidados e a colocar nossas vidas em tuas mãos. Seja assim, Senhor, com todos nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus guarde, abençoe você e sua família em nome de Jesus. E eu me despeço desejando a todos um abençoado final de domingo e uma semana abençoada também. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.